nova história. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La,
Deus vê em suas lágrimas força pra vencer e ouve seus pedidos e quer te ver crescer. Mas sei que é difícil crer. Mas não deixa a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe. E esperar no Deus que vai além. Eu vejo em seus olhos o que já vi nos meus. A rima da incerteza que a espera escreveu. Mas sei que é difícil crer. Eu ouço melodias no fundo de um olhar. E oro noite e dia pra Deus te observar. Mas sei que é difícil crer. Mas não deixa a tempestade cobrir sua vontade De atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está
Boa noite, queridos pais. Sejam bem-vindos a esse momento tão importante que estamos proporcionando para o desenvolvimento e crescimento de nossas famílias, né? Queria dar as boas-vindas aos nossos queridos papais, mamães que estão aí nos anos iniciais e a educação infantil que veio participar desse momento tão importante. E queria também convidar a minha companheira aqui de trabalho, né, a Priscila, para também dar as boas-vindas aos seus queridos pais aí dos anos finais e média. Boa noite, gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Que bom que vocês estão aqui, né, para esse momento muito especial, que foi preparado com todo carinho, pensado realmente nas atualidades, no que a gente precisa realmente para fazer com que os nossos alunos e filhos de vocês, né, se desenvolvam cada vez mais da melhor forma. Com isso, eu já quero aproveitar esse momento e apresentar a Ludmila, né? O nome está aí, Ludmila Barros. A Ludmila é psicóloga, né, de adolescente e de adulto. Ela vai estar essa noite, esse momento com a gente, trazendo sobre as tecnologias e os impactos que isso causa no desenvolvimento, né, dos adolescentes, das crianças. Então, prazer ter você aqui com a gente desde já, viu, Ludmila? Agradeço essa participação. Também quero, nesse momento, antes da gente iniciar, convidar a professora Amanda para fazer uma oração com a gente. Pode ser, professora. Se ela está tentando ligar o áudio. Boa noite. Pronto. Vamos lá. Que bom, né? Estamos aqui hoje para ouvir um pouquinho um assunto tão importante. Quem tem filhos sabe que é realmente um desafio, né? Tirar as telas deles. Então, vamos aprender um pouquinho e entender a importância sobre esse assunto, né? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, te agradecemos por mais um dia que vencemos com lutas, tantos afazeres, mas nesse momento, Senhor, tiramos para aprender um pouco mais, aprender como lidar com os nossos filhos, aprender a como melhorar em alguns quesitos como pais que sabemos que temos que melhorar. Então, que o Senhor nos ajude e abençoe a todas as famílias que aqui estão representadas. Em nome de Jesus, amém. Só um momento que a gente vai transmitir aqui, começar a transmitir os slides para a Lud começar a falar, viu? Enquanto isso, a gente gostaria que a Ludmila ela apresentasse, né, um pouquinho do seu trabalho e fosse, né, trazer a nossos queridos pais o que nesse momento ela tem desenvolvido, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite, Ludmila. Você seja bem-vinda e que esse momento seja um momento muito proveitoso para os nossos pais. Olá, já me conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Ótimo, que bom. Meu nome é Ludmila Barros, assim como a Priscila, né, me apresentou. Pri, eu te enviei esse primeiro slide, mas daí eu já acho mais Mudei, viu? Ele vai colocar aqui. Segundo, perfeito. Meu nome é Ludmila Barros, sou ex-aluna do Colégio Adventista de Fortaleza, né? Estudei aí no ensino médio, fiz o meu primeiro, segundo e terceiro ano. É um prazer estar aqui com vocês. Já tive o prazer de estar palestrando para os professores, para os alunos em outros momentos, mas assim, sempre um grande prazer estar aqui, né? E ter o prazer de compartilhar com vocês um pouquinho sobre saúde mental. Hoje eu
sou psicóloga clínica, na área clínica, como a Priscila citou, atendo adolescentes, adultos e idosos. E aí, quando eu recebi o convite, né, da Priscila, eu fiz até um slide sobre tecnologias e os seus impactos emocionais, trazendo um pouquinho ali sobre os avanços da tecnologia, mas daí eu achei mais interessante trazer para vocês um pouquinho sobre ansiedade. Quando nós falamos sobre tecnologia e sobre adolescentes, sobre inclusive o nosso uso como adultos, é muito necessário nós compreendermos quais as emoções que envolvem esse ambiente. Hoje, os impactos, né? No caso, emocionais da tecnologia, envolve aumento do estresse, aumento da ansiedade, insônia e dificuldades para dormir. Envolve também isolamento social, né? Os adolescentes, eles estão muito mais retraídos, eles estão ficando cada vez mais em casa. Claro, né? Tem ali essa liberação da dopamina que vem ali do uso do celular, do uso do smartphone. E quando eu falo de telas, né? Quando nós falamos sobre telas, gente, não é só sobre a questão do celular, tá? É a televisão, é o computador, é tudo aquilo que envolve a própria tela mesmo e a tecnologia. E aí nós temos várias dessas questões, inclusive, né, tenho o prazer de atender adolescentes e eu percebo que a maneira como nós, adultos, utilizamos as telas e a própria tecnologia impacta também na maneira como eles utilizam ali dessa tecnologia mesmo, que seria ali o celular e as redes sociais. E aí, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês a questão da própria ansiedade, né? Muitas vezes nós utilizamos as redes sociais, nós utilizamos ali do próprio celular para fugir das nossas emoções, tá? E aí, o que é que nós devemos fazer? Reconhecer as nossas emoções, compreender as nossas emoções e, assim, saber intervir na vida do adolescente ou do jovem adulto. E aí, vamos lá. O que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção natural do ser humano e é utilizada para lidar com o futuro. É quando eu me relaciono com o futuro. Só que, quando, por exemplo, imagina lá, né? Um fogo. Eu tenho um fogo dentro de um fogão preparando alimento. É um fogo bom ou um fogo ruim? É um fogo bom. Eu tenho um fogo incendiando uma casa, já não é um fogo bom, é um fogo ruim. Então, quando nós utilizamos ali as redes sociais, né, ou as telas em excesso, nós temos ali o potencial dessas emoções negativas, dessas emoções ruins. Quando nós temos o excesso delas, nós nos sentimos ameaçados. Ao nos sentir ameaçados pelos excessos das nossas emoções, eu vou sentir o excesso de quê? Dos sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos? E agora eu quero que vocês participem comigo. Quais são os sintomas físicos que vêm com a emoção que é a ansiedade? O que é que o nosso corpo sente quando nós nos sentimos ansiosos? Vamos lá. Falta de ar, o que mais? Alguém? Coração acelerado. Coração acelerado, falta de ar, coração acelerado. Vocês já sentiram isso? O coração ali, ó, taquicardia, a falta... O coração ali papocando. Mãos suadas. Isso mesmo. O que mais? Estou vendo que alguém está querendo falar, mas está com um pouquinho ali de dificuldade. Mas vamos lá. Nós sentimos falta de ar, a questão da insônia ou da hipersonia. Quando eu tenho adolescentes que têm sono demais, que dormem demais, isso é um sintoma de uma ansiedade em excesso.
tá? Às vezes nós achamos que apenas a falta de sono é um sintoma de ansiedade, mas o excesso do sono, o estar sempre muito sonolento, também é um sintoma de uma ansiedade. E aí nós temos o quê? A prática de uma maneira errônea das nossas redes sociais, e aí os nossos adolescentes estão o quê? Passando por muitas noites acordados. Às vezes nós estamos lá no nosso quarto dormindo e eles estão em acesso com jogos, eles estão em acesso às redes sociais, passam a noite inteira conversando com os coleguinhas, e aí acaba que isso tem um impacto direto nas emoções deles. Ou seja, nós queremos, os adolescentes, com o uso excessivo das tecnologias, querem o quê? O excesso de dopamina, que é aquele hormôniozinho que traz o prazer. Quando ele traz, nós queremos muito mais. Então, as coisas simples, elas deixam de ser mais. Então, se eu tenho muito mais do excesso desse hormônio, e aí eu tenho o excesso também das minhas emoções. As emoções, elas deixam de estar em um nível adequado e elas irão para um nível muito alto. Vamos lá. E aí, o que é que eu faço quando eu busco o excesso dessa minha emoção? Quando eu tenho um excesso dessa minha emoção? A ansiedade, ela traz muitos sintomas. É a forma do corpo redirecionar suas atividades para enfrentar um perigo, seja real ou não. Ou seja, se eu tenho ansiedade e o meu cérebro ele não sabe diferenciar se é um perigo real ou se é um perigo irreal, opa, então a tecnologia, no caso, o uso das redes sociais, elas irão potencializar essa minha emoção. Por quê? Porque eu não sei diferenciar o real do que não é real. Então, o meu corpo, ele vai sentir da mesma forma. Imagina que eu estou aqui rolando o meu feed, e aí eu tenho materiais que impactam ali, me dão medo, me dão receio. Eu começo a pensar que, meu Deus, eu tenho muito medo de que isso aconteça comigo. Nossa, isso aqui aconteceu com essa pessoa. Nossa, eu não quero que aconteça comigo. Então, o meu organismo, ele não vai diferenciar se isso é um perigo real ou não. Então, ele vai sentir os mesmos sintomas. E aí, aqui eu coloquei até uma tarefa que, muitas vezes, quando nós passamos muito tempo nas nossas redes sociais, utilizando e tendo ali essa oscilação muito grande dessas emoções, aí nós precisamos o quê? Retirar-nos dessas redes sociais, sair naquele momento e entrar em contato com o nosso corpo. Ok, eu estou com o meu coração acelerado, com a minha falta de ar, eu estou com os meus pensamentos muito frenéticos, como alguém citou, os meus pensamentos também estão acelerados. Então, eu preciso me retirar desse local para que eu possa entender as minhas emoções e agir. Nós temos aí o exercício físico como um ansiolítico natural. Se o exercício físico é um ansiolítico natural, então eu posso sim sair dessas redes sociais e colocar em prática uma sequência de 30 polichinelos, aí descansa 30 segundos, faz mais 30. Por quê? Porque aí o meu coração, vamos lá, quando eu começo a praticar um exercício físico, quando eu começo, por exemplo, a correr, eu vou correr. Quais são os sintomas que o meu corpo tem naquele momento? Quando eu começo a praticar um exercício físico? Vamos lá, me ajudem. Quando eu começo a correr, eu começo a sentir o quê? Falta de ar. O meu coração, ele faz o quê? Ó, coração acelerado, não é isso? São os sintomas que eu tenho quando eu começo a praticar o exercício físico. Se eu sinto esses sintomas quando eu começo a praticar o exercício físico, o meu corpo vai entender que esses sintomas são naturais, que esses sintomas, que tá ok sentir esses sintomas. Por quê? Porque esses sintomas são conhecidos. Então, quando eu coloco o exercício físico como uma prática,
O exercício físico, ele se torna um ansiolítico natural. Ele diminui a minha emoção. Então, o coração bate mais forte durante o exercício e também durante um pico de ansiedade. Ou seja, prepara o corpo para lidar com a ansiedade. Mas hoje, nós temos o quê? Jovens e adolescentes que ficam o tempo todo nas redes sociais, então eles ficam por muito tempo sentados, eles ficam utilizando jogos demais, então eles não socializam, eles não buscam estar fora daquele contexto. Então hoje nós temos sim, com o avanço das tecnologias, jovens cada vez mais imersos nessa realidade. Se eles estão cada vez mais imersos, eles estão deixando de vivenciar o que tem lá fora. Quando eles forem vivenciar o que tem lá fora, aquilo que tem lá fora, que é o mais simples, já não é tão suficiente, porque eles estão ali muito acostumados com esse excesso de dopamina. Pode passar o nosso slidezinho. Pronto. E aí o físico, ele é um ansiolítico natural. Ele ajuda a diminuir os nossos níveis de ansiedade. Ele fortalece o nosso corpo para lidar com os perigos e libera substâncias no nosso corpo, no caso a adrenalina, que nos ajudam também. Precisa ser praticado todos os dias, um pouquinho por dia, de maneira consistente. E aí eu tenho até uma tarefa para vocês, que no caso ali, qual exercício gostaria de experimentar? Dar o primeiro passo. Assim como eu coloco isso para vocês, isso também é uma proposta para os nossos adolescentes, tá? Sair um pouquinho desse contexto. A Priscila tinha me dito que o nosso tempo era muito curto. Então, à medida que eu vou trazendo um pouquinho aí de toda essa questão dos malefícios para o nosso emocional, eu vou trazendo também possibilidades do que vocês podem fazer para ajudar dentro desse contexto, tá bom? Pode passar o nosso slide. E aí, vamos lá. Ludmila, o que é o ciclo da evitação? Muitas vezes, os nossos jovens e os nossos adolescentes, eles vão fazer o quê? Eles vão encontrar uma atividade que causaria muita ansiedade, por exemplo, eu vou ter uma apresentação do meu trabalho na sala de aula. Isso vai me dar muita ansiedade. Então, qual é muitas vezes o automático daquele adolescente? Fugir. Evitar aquela situação. Não, tia, eu não posso, eu não quero participar dessa apresentação desse trabalho. Ou então, eu não consigo, eu sou tímido demais. Então, ele vai fazer de tudo para evitar aquele enfrentamento. E é isso que muitas vezes acontece quando nós sentimos uma ansiedade no nível muito alto. Nós tendemos a evitar, a retirar esse comportamento. Porém, isso não é o correto a se fazer. Quando eu fujo de uma situação, o nível de ansiedade, ele vai tender a diminuir naquele momento. Meu filho, pois tá bom, você não precisa apresentar. Então, aquela pessoa, ela vai sentir o quê? Naquele momento, ela vai sentir um alívio, mas apenas naquele momento, tá? Então, o nível de ansiedade, naquele momento, ele diminui, mas não resolve a situação. A ansiedade depois, imagina, o meu adolescente, ele teve uma dificuldade de apresentar. Eu permiti com que ele não apresentasse. Ele vai ter muito mais dificuldade de apresentar um outro trabalho em um outro momento, porque ele não fez o enfrentamento. E muitas vezes nós utilizamos as redes sociais como uma fuga. É muito melhor ficar aqui, rolando o feed, do que fazer um enfrentamento que eu preciso fazer dentro da minha vivência. Então, a ansiedade, ela aparece cada vez mais em situações menores. Quanto mais evita, mais aumenta a ansiedade. Ok, a tarefa seria uma bússola da ansiedade. Para que serve cada atitude? Eu estou fugindo da ansiedade ou essa atitude está me ajudando a atravessar a ansiedade e fazer aquilo que importa? Então, é sempre importante que dentro da nossa vivência, nós estejamos avaliando. Eu posso fugir da ansiedade
ou atravessar essa ansiedade, fazer o que de fato importa e aí encontrar aquilo que é bom para mim. Então, é sempre muito importante que tanto nós adultos quanto os nossos adolescentes, eles possam estar fazendo essa avaliação. Cara, eu estou muito ansioso, mas eu preciso fazer esse enfrentamento. Eu não posso estar utilizando outros meios para fugir disso. E aí, deu para entender um pouquinho, né? Vamos lá para o próximo. Pronto. E aí nós temos aqui um exemplo. Imagine que você está dirigindo um barco. O seu objetivo é chegar a uma ilha. Mas enquanto você pilota o barco, aparecem ali vários monstros, te assustando e te dizendo para você largar o controle. Que você precisa largar tudo. Quantas vezes, né? Dentro das nossas experiências de vida, nós temos vontade de largar tudo, jogar tudo para o alto, sabe, não enfrentar nada, não resolver mais nada. Quantas e quantas vezes nós temos vontade de fazer isso? Mas aí esses monstros, eles te cercam. E aí eles te cercam, mas eles não podem te tocar. Eles te assustam, mas você que decide se você vai seguir em direção à ilha ou você vai parar tudo e ficar para sempre dentro daquele bar, no meio do mar. Esses monstros são muitas vezes os nossos pensamentos ansiosos, dizendo que vai dar tudo errado. Mas você pode ir no sentido que te leva aos teus objetivos da mesma forma. Com o tempo, esses monstros se mostram menos assustadores. Então, muitas vezes, nós acabamos buscando ali as redes sociais, as telas, como uma distração, como uma forma de fugir daquilo que nós precisamos. Nós não vencemos, nós não passamos por mais aquela etapa. Dentro disso, nós acabamos possibilitando com que aquilo se torne cada vez maior. Então, com as redes sociais e com as telas, nós temos o quê? Uma sensação de satisfação imediata. Nós temos ali essa sensação de prazer. Então, nós acabamos utilizando elas para nos distrair. É claro que um parente meu que mora longe, é saudável ter um contato com esse parente, mas o ruim não são as telas, o ruim é a quantidade de telas. E, queridos, quantas vezes nós permitimos que os nossos adolescentes passem tantos e tantos tempos em frente a uma televisão, em frente a um celular, e nós não imaginamos os prejuízos que nós estamos causando com isso. Hoje nós temos uma geração que tem um QI mais baixo que os nossos pais. Vocês imaginam o que é isso? O quanto que isso é prejudicial? Quando nós não entendemos as nossas emoções, nós não ajudamos os nossos filhos a entender as emoções deles. Então, muitas vezes, eles utilizam, sim, as telas para fugir das emoções. Vamos lá para o próximo slide. E aí, vamos lá? Pronto. O sono de boa qualidade é necessário para o funcionamento do nosso corpo. Geralmente é afetado pela ansiedade, como eu citei para vocês. A insônia vem do dormir pouco e a hipersonia vem do dormir muito. O sono que não restaura é um sono de baixa qualidade. Quando nós não fazemos a higienização do sono antes de dormir, nós temos a tendência a ter um sono de baixa qualidade. Mas aí vamos lá. Se nós utilizamos o celular, se os nossos adolescentes, os nossos jovens utilizam o celular até o último momento, qual é a possibilidade deles terem um sono com uma boa qualidade? Ela é muito baixa. Inclusive, é muito mais tendencioso a terem a insônia ou até a hipersonia. A consequência do sono prejudicado, ele vem com o desânimo,
a irritabilidade, a baixa produtividade e a falta de concentração. Olha aí, o quanto que o sono prejudicado, ele vai ter uma consequência ruim. E muitas vezes o sono é prejudicado pelos excessos das telas. 3 itens em pintura e os pensamentos. Luz deve ser fraca e amarela, temperatura agradável. Ou seja, vocês veem aqui que eu trouxe a questão do sono de boa qualidade, a importância dele. Depois eu trouxe os malefícios do quão ruim é um sono prejudicado. E aí eu já estou trazendo para vocês a higienização do sono, que já é uma maneira de fazer um enfrentamento caso os adolescentes e jovens de vocês estejam tendo problemas com o sono, certo? Vamos lá para a higienização do sono. Checklistzinho do sono. Lúdio, o que é que eu posso fazer para que os meus adolescentes, ou meu adolescente, ele tenha ali um sono de qualidade? Retirar o celular ou qualquer tela, como eu disse para vocês. A tela não é apenas o celular, é a televisão, é o computador. Então, eu preciso fazer a retirada dessa tela com 2 horas antes do sono e fazer um checklistzinho. Luzes apagadas, essas luzes que são luzes são luzes LED, né? Elas não são adequadas no período da noite. O ideal seria a luz mais amarela. E aí eu coloco o quê? O despertador programado, uma temperatura agradável, o celular no silencioso, cama confortável, os barulhos reduzidos e desligados. E aí eu tenho muito mais possibilidade de trazer para o meu adolescente um sono de qualidade, quando eu pratico esse checklistzinho do sono, certo? Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os avanços com relação ao que vocês podem fazer para melhorar o sono do adolescente de vocês, eu indico para vocês pesquisarem sobre higienização do sono. Ajuda bastante. E aí, vamos lá. Inclusive vocês citaram, um dos problemas Lud, acaba sendo... Oi, Pri. rapidinho, que eu acho que tu não viu minha mãozinha levantada. Vendo agora. Vale ressaltar, só para complementar, que isso é importantíssimo para as crianças também, né? A gente tem pai aqui de alunos que estão aqui nos assistindo agora, participando desse encontro, que são de crianças, né, do ensino infantil, e que é importante, porque às vezes o que é que acontece? A gente compreende que eles têm sim uma rotina, a família tem uma rotina muito puxada, e às vezes na hora do jantar, a criança está ali comendo, assistindo TV, sendo que, na verdade, já está perto do horário de dormir. E aí tem todos esses reflexos da luz, né, da preparação do ambiente. Isso ajuda, na verdade, para o desenvolvimento da criança, para o outro dia da criança aqui no colégio, né, na escola. Então, é importante ter esse cuidado e essa atenção também para as crianças, porque o dos adolescentes é importante, com certeza, né? Mas os pais, às vezes, até tentam mais. E eles, às vezes, dão uma enroladazinha ali, tô indo dormir, mas continua no celular, né? E é importante os pais das crianças terem bastante essa atenção de realmente preparar esse ambiente, né? Esse lugar para o sono, porque faz muita diferença. O aluno chega no colégio no outro dia com bem mais ânimo, né? Não chega com um semblante de cansado, de exausto, de que realmente não dormiu. Então, isso ajuda bastante. É isso mesmo. E como eu citei, né? Tem a questão do desânimo, da irritabilidade. Já que nós temos pais aqui do ensino infantil, gente, é muito importante que vocês possam compreender que a utilização de telas para criança, ela é tão prejudicial a ponto de ser associada com uma droga. Então, o quanto mais vocês puderem evitar o uso de telas para as crianças, melhor, tá? É muito importante que isso seja visto com muita atenção, porque a criança, muitas vezes, o celular, ele vai trazer satisfação, vai trazer alegria para a criança, o contentamento, aquele prazer imediato. Então, quando a criança está ali chorando, e aí nós queremos naquela anseio para que ela pare de chorar, está aqui a tela.
Ai, não, tá aqui, é só. E muitas vezes nós acabamos não ensinando os nossos filhos a passar pela frustração. É necessário passar pela frustração. É necessário aprender a lidar com o ócio. Gente, é muito importante que os nossos filhos aprendam a lidar com o ócio, porque é no ócio que eles vão poder desenvolver a criatividade, a imaginação, a imaginação. Então, é muito importante que, de fato, tudo isso seja repensado quanto à quantidade de utilização e o mínimo melhor, tá? Os nossos adolescentes, eles já não conseguem fazer ali o retirar, né? Tanto, mas nós precisamos compreender que, diante dos nossos adolescentes, nós temos a autonomia como pais de orientar e de diminuir. Ah, você vai utilizar essa tela por determinado momento. Ah, você vai utilizar isso aqui dessa forma e dessa forma. É muito importante que venhamos a trabalhar a conversa, né? O diálogo dentro de casa e com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Isso tudo é sempre muito importante mesmo. Eu estou vendo que tem algumas mensagens aqui, eu vou vendo se eu vou conseguindo ter acesso. Ah, estou vendo aqui. Bacana, ótimo, que bom. Vamos lá. Quanto mais eu tenho a utilização dessas telas, mais risco eu tenho do meu adolescente, da minha criança, desenvolver ansiedade e depressão. Vocês têm consciência disso, né? Eu espero que sim. Por quê? Porque imagina que o celular, ele traz o quê? Ele traz ali a exposição a padrões irreais. Então, nós temos acesso a padrões que são irreais à nossa realidade, não é isso? Diante disso, nós temos muito mais tendência à falta de autocompaixão, à frustração no sentido de acostumados demais com a dopamina, e aí nós não nos sustentamos mais com o simples, nós não nos sustentamos mais com aquilo que é o básico. Por exemplo, antes, né? Eu amava ficar vendo a lua com os meus pais, machucando o pé de moleque e contando histórias. Hoje em dia, pelos excessos de dopamina que as telas trazem, isso não é nada atrativo para os nossos adolescentes. Isso não é nada atrativo, isso não chama a atenção deles. Por quê? Porque eles estão muito habituados a utilizar-se do excesso de dopamina, certo? Mas vamos para cá. Como lidar com ansiedade e depressão? Querer encontrar causas para elas não importa tanto assim, importa agir para o lado certo. Estamos falando de que, muitas vezes, o que faz alguém entrar em depressão não é o mesmo motivo que faz essa pessoa sair da depressão, tá? Uma pessoa que entra na depressão, uma pessoa que mantém na depressão e uma pessoa que sai da depressão são 3 motivos diferentes. Então, vamos lá. Vamos pensar que, já está dentro desse contexto. O que é que faz com que permaneça? A evitação. E que muitas vezes nós utilizamos as telas para utilizar como uma ferramenta para evitar a socialização. Quantas vezes, né? Não, fica aqui mexendo no celular para não ter que interagir com alguém. Então, a evitação reduz o tamanho da sua vida, deixa de ter contato com pessoas e desiste de atingir objetivos importantes. Deixa muitas coisas de lado e isso pode desencadear processo depressivo. Ou situações de evitação e isolamento pela depressão aumenta o nível de ansiedade ao enfrentar situações. E esse ciclo ele vai se retroalimentando, ok? Precisamos estar atentas a esses sintomas para que nós possamos compreender o que de fato potencializa a possibilidade de desenvolver transtornos e aquilo que me ajuda. E aí nós temos uma rotina
uma rotina ansiolítica. É uma rotina que reduz a ansiedade. É uma rotina previsível, com hábitos bons e práticas de autocuidado. Muitas vezes, se eu passo o dia inteiro dentro das telas, ou se eu utilizo as telas mais de 8 a 10 horas do meu dia, eu não consigo ter uma rotina ansiolítica. Por quê? Porque eu não consigo colocar as práticas de autocuidado, eu não consigo praticar hábitos bons, eu não consigo ter uma rotina previsível. E aí posso treinar as técnicas, como não tentar aplicar só em uma situação extrema. Ninguém aprende defesa pessoal só quando o assaltante chega, por exemplo. Então, eu preciso de treino, praticar um pouquinho por dia de forma consciente. Colocar o que em prática? Técnicas de auto-acalmar, como respiração diafragmática e a redução da utilização das redes sociais e das telas. Acredito que a gente está no finalzinho aí dos nossos slides, né? Pode passar. Pronto, finalizamos. É isso mesmo. Já imaginei que estaríamos no final. Por quê? Porque dentro da compreensão dos malefícios dos excessos das telas, nós temos as possibilidades de compreender as nossas emoções. Quando nós compreendemos as nossas emoções, nós sabemos a quantidade diante aquela tela eu posso ter. Então, não é sobre a tela, não é sobre as tecnologias. Nós sabemos que hoje nós temos inteligências artificiais que ajudam em diversas questões. Nós sabemos que a quantidade de informação que nós temos na internet, mas é muito sobre a disciplina. É muito mais sobre a quantidade, sobre como eu utilizo essas telas. E é importante demais que nós façamos essa autoanálise, esse processo de compreensão diante ao que eu tenho, a como eu faço, a como eu utilizo, quais os impactos disso na minha vida. É importante não só para a nossa vivência, mas assim para a vivência também dos nossos adolescentes, das nossas crianças. É muito importante nós fazermos essa autoanálise para que possamos assim educar, porque a escola está em total relação com a família. Então, isso não pode ser um trabalho separado, né? É um trabalho ali multidisciplinar. Desde já, muito obrigada. E era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Eu espero que tenha ajudado. Ludi, foi ótimo, né? Muito obrigada, viu, Ai, por essa parceria. Acredito que as famílias foi muito importante para as famílias ouvir isso. Nunca é demais, né? Quanto mais orientação, melhor. E eu já tive contato com a maioria dos pais e eu sempre digo para alguns que a escola ela não funciona só. Ela realmente precisa funcionar em parceria com a família. Então, a gente está aqui tentando fazer a nossa parte, né? A gente acredita em cada aluno que está aqui. E aí é importante também a família acreditar, né? Porque aí juntos, escola e família, o aluno se desenvolve melhor, a gente cresce junto com ele, né? Mostrando a potencialidade de é. cada um. E eu Quem vou tiver. fazer assim, tá? Pode falar. Eu vou te liberar o slidezinho que eu tenho sobre ansiedade. Ele é um slide bem mais completo, tá? Uhum. Por conta mesmo das nossas questões, eu tirei alguns deles, mas aí eu vou te liberar todos eles. Os pais que tiverem interesse em ter o acesso desse slide, a Priscila vai com ele, e aí ela passa para vocês. E qualquer dúvida, eu sempre estou tirando dúvida lá no meu Instagram, eu sempre posso estar à disposição de vocês. Eu Pode espero dizer que sua tenha rede social aí, viu? Para começarem a pronto. seguir. O meu ele é @Ludmila, aliás, psicóloga.ludmila, @psicóloga.ludmila, tá? Eu sempre abro caixinhas de perguntas lá, eu tô tirando dúvidas lá também, e aí o slidezinho eu vou liberar para a Priscila, ela vai ficar com o meu contato. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, sintam-se à vontade para falar ou com ela ou comigo. Pronto. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Obrigada a todos pela presença.
pela escuta, pela participaçãozinha aí no bate-papo, tá certo? Desejo já desde já uma boa noite. A gente vai orar pedindo as bênçãos, né? Mais bênçãos de Deus para a gente finalizar esse momento. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse encontro que foi enriquecedor para cada vida aqui que está participando. Obrigada, Senhor, por mais um dia que passou. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nos abençoa, orienta, Senhor, nos dá a capacidade, na verdade, de orientar a cada aluno, aos pais, a cada filho, em relação a todas as necessidades que possam e demandas que possam aparecer. Perdoa os nossos pecados, nos dá uns restinhos de noite tranquilo, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. E, Priscila, não podemos deixar de lembrar que durante essa semana, a gente também, na próxima quinta-feira, vamos ter um outro encontro. E estamos numa maratona de conhecimento, de crescimento emocional para os nossos queridos alunos e suas famílias. Então, vocês vão acompanhando aí o nosso cronograma e a gente conta com a presença de todos. Tchau, boa noite. Até quinta.